Gente, vocês vão morrer do coração se eu mostrar o que é que eu comprei hoje. Caraca, o que é que eu comprei hoje? Mira, ó, respira, se prepara pra emoção. Olha aqui. Gente, olha isso, olha esse rosa. Não, presta atenção nesse rosa, cheguei. Esse rosa choque. Não é demais? Maravilhoso. É claro que eu tenho uma ideia genial. Vou fazer uma coisa bem legal com esse rosa choque aqui. Até então eu tô usando coisas assim, é colorido, mas é um colorido meio pastel, né? Tipo, é um rosa ciclame, é um rosa antigo, é um verde, né? Aquele que é meio azeitona, né? Não tô colocando um pá. Aí, agora eu começo a entrar numa fase desse processo das coisas na casa em que uma coisa ou outra, não vai ser tudo não, porque eu também não quero aquele choque, né? Aí que vai ser com uma outra peça com alguma cor mais intensa. Dá para quando eles ficam brigando, ó, é um de um lado, um de outro. Esse aqui, né, Oscar? Esse tá brigando aqui e o outro tá brigando lá do outro lado, lá embaixo. Eu não sei como é que eles gostam de brigar desse jeito. É um ódio. Parou agora. Saco. Um ódio que eles têm um do outro, que eles não podem nem sentir o cheiro do outro à distância. Imagina se essa janela tá aberta. Se essa janela tivesse aberta, esse menino já tinha pulado lá fora pra apanhar, né? Porque ele só apanha do irmão dele. Ele tem cara de mais bravo, mas o irmão dele tem cara de fofinho que bate. Né, Frascar? Não é? Fala aqui que você apanha. Fala assim, eu apanho. Não? Não? Estou te humilhando, coitadinho. Não, você bate, filho. Você bate. É. Não, outros cachorros ele bate, mas o biacho, ele não consegue dar conta, não. Ele sai mais. Ele até bate um pouquinho, mas se brigar, ele sai mais machucado do que o biacho. Mas aí o que acontece? Se brigar, quem é que vai ter que cuidar das feridas? Eu, né? Que aí fica todo ferido, eu tenho que ficar dias cuidando de ferida, né? E ainda tem que dar um banho, né? Porque a criança toda suja de sangue, suja de terra, porque eles batem de rolar no chão com outros, essas brigas de rolar no chão. É assim. Por isso que eu não posso, por isso que eu tenho que ter todos esses cuidados, essas estratégias para sair, para ir ali. Ah, se tiver que sair daqui, lá no quintal, tem que fechar tudo aqui para esse daqui não passar pelas minhas pernas, vou passar, sabe, não acabar indo lá fora para brigar com o outro, por causa disso. Bem-vindos a mais um vlog. Hoje é terça-feira, dia 25 de março. Às vezes eu vou fazendo as coisas aqui e muitas das coisas elas estão incompletas, são coisas que eu vou acabando ao longo do tempo. Esse desenho de costelas de Adão que eu fiz na Bia Pia, na verdade para tampar um problema que tinha nessa pia, estava incomodada com esse contorno branco e então agora eu já comecei a fazer esse contorno rosa para ficar um pouquinho mais leve. Mas ainda assim não está acabado. É uma coisa que eu fiz agora e outras coisas serão feitas ao longo da vida. E pronto, eu pintei. Tirei aquele branco que estava chamando muita atenção, coloquei um rosinha e ficou assim. Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala. O seu jeito de me cortejar, que nem me estressar. Unidos lugares, dos bares, esquinas, E ninguém me encontrar. se me virem sambando até de madrugada. E você for até lá. Eu gosto de nuvem assim. Bom dia, gente. Hoje é terça, dia 25 de março. Acho que é isso. É sim. Estou chegando em Matis Baby. Hoje não vou na biblioteca, não.
do mês para entregar o livro. A biblioteca aqui, ó. Ó, tá vendo? Biblioteca pra cá, sessão cultural pra lá. As crianças dos colégios. Hoje, aquele dia que eu vou resolver coisas em linha reta. Começar por aqui, a loja de 99, que tiver que resolver aqui. Aí eu vou seguindo assim, ó, tudo que eu tiver que resolver por aqui. Então essa é aquele rosa que eu tenho lá em casa, né, que é o rosa antigo. Esse amarelo ocre eu tenho, né, lá em casa. Esse verde eu não acho ele muito bonito, por isso eu não comprei. E ele é muito fácil de fabricar. Esse tom aqui para fazer quando tinta caseira, né? Mas olha o que é que eu vou levar, que vocês vão morrer. Sabe esse rosa cheguei? Que várias vezes eu vim aqui, fiquei paquerando, mas eu fiquei pensando, ai, mas eu não tenho o que fazer lá em casa com rosa cheguei. Agora eu tenho. Agora eu tenho um projeto que vai ficar lindo com esse rosa cheguei. Deixa eu ver como é que chama esse rosa cheguei. É rosa escuro. Pra mim é rosa cheguei. Rosa choque. É isso. Eu não comprei essa tinta, eu com 2 óculos, ó, de sol e de enxergar. Por que eu não comprei essa tinta de fora amanhã? Sendo que eu vou amanhã de fora. Eu não sei se essa especificamente, se eu vou encontrar lá. Eu vou encontrar muitos rosas, mas eu não sei. E se eu for de fora amanhã e eu não encontrar, eu vou ficar muito bolada. Então, a diferença assim de R$2, R$3 de diferença no preço, né? Então, já comprei. Agora eu tenho que ir lá na frente, ali no banco, pra eu sacar um dinheiro. Eu tenho que pagar um empréstimo que eu fiz comigo mesma. Vocês fazem isso? Vocês pegam o dinheiro emprestado com vocês mesmos? Pois é, eu tava sem dinheiro, tive que pegar um dinheiro emprestado comigo. Aí agora eu tenho que me pagar. É assim que funciona. Não queria me pagar não. Eu queria me dar um calote em mim mesma, mas isso não tá certo, né? Gente, agora é de noite, mostrando pra vocês como que ficou a janela depois de seca a pintura. Eu ainda tenho que limpar do lado de fora. Eu não pintei do lado de fora, eu pintei só do lado de dentro. Só que ainda aparecem nos vidros as pinturas que foram feitas antigamente do lado de fora. Mas é isso, do lado de dentro tá assim. Eu vou ter que ter um vidro lá em cima que, por eu ter ficado batendo com o martelo, né, no vlog anterior, soltou um vidro, mas eu tenho massinha aqui pra colocar. Mas eu queria mostrar pra vocês como que tá assim, só que assim, essa janela ela não vai ficar assim tão visível sempre, o tempo todo, porque eu vou colocar, eu falei, né, que eu vou colocar vou fabricar uma cortina laranjada para ela, uma cortina tipo para meio mosquiteira, né, para inseto. Na verdade, vou fazer 2 cortinas aqui. Então, vai ser uma mistura. A ideia, na verdade, é fazer uma mistura de cor. Eu só ainda não fiz essa cortina, porque eu vou precisar de um outro tecido só para fazer o alto da cortina. E amanhã, eu vou de fora, eu vou comprar esse tecido que tá na minha cabeça. Oi, gente, boa noite. Olha a sombra, porque se eu venho pra cá, vocês não se importam com sombras, se importam? Os escorpioninos não se importam com sombras. Ó, metade. Bom, vamos parar de bobeira, comentar o que eu quero comentar. Hoje eu tô muito feliz, muito feliz. Hoje foi um dia que aconteceu umas coisas assim, meio inconclusivas, assim, eu não sei o que tá acontecendo e tal, mas sabe aquela certeza que você tem que as coisas estão caminhando para algo maior, para algo muito bom, para algo, sobretudo, muito feliz? Que às vezes a gente pensa, a gente às vezes joga todas as nossas fichas numa coisa, achando que essa coisa é a coisa. E a gente se esquece que há milhares de possibilidades na vida, que sobretudo o que tem que ser
e o que vai ser tem muita força, inclusive e principalmente aquilo que faz parte da nossa essência. Eu estou em crise artística nesses tempos. Para mim, a arte é minha vida, é a coisa mais importante para mim, assim, uma das coisas mais importantes para mim é a arte. E eu ando ainda, agora eu tô melhor, mas eu andava assim, chorando aos prantos por questões assim relacionadas com a arte. Eu começo a gente fazer as coisas e se eu comentar, a pessoa falar, gente, você tá chorando por causa disso? Pois é, cara, mas é porque pega fundo em mim. Então era uma coisa muito íntima, muito interna. Talvez coisas graves que estivessem acontecendo não estavam mexendo comigo quanto essa questão artística. Mas a crise não me impediu de desejar fazer coisas, criar coisas, ter ideias. A minha cabeça está sempre borbulhando de ideias. E agora eu cheguei numa outra fase, uma fase em que eu paro de sofrer internamente com essa questão artística, que isso deixa de ser. E eu tô falando, isso não tem a ver com. A gente tem bloqueios criativos. Eu não tô tendo bloqueios criativos, dificuldade para fazer nada. É apenas uma coisa muito mais interna de busca de identidade artística. E aí agora eu estou num processo em que de muitas coisas acontecendo, eu cheguei à conclusão que nos últimos tempos eu meio que tive a necessidade de buscar uma identidade para a minha arte, uma definição para a minha arte, e que isso foi, para começar, isso foi um processo difícil, porque a gente busca nomes para as coisas, né? A gente precisa, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós estamos acostumados a ter que dar um nome para as coisas. Hoje, por exemplo, eu estava vendo, porque a minha decoração, por exemplo, tem muito de coisa reciclada e tal, né? Então, mas eu tô fazendo muita coisa colorida. Não foi a ideia inicial. A ideia inicial era ter uma casa meio verde-rosa, né? Depois eu falei, o cinza também ia ficar bem. Depois, gente, tô precisando de um alaranjado, sabe? E foi vindo, não foi uma coisa planejada, foi uma coisa sentida. Comecei a sentir necessidade de cores. E inicialmente, como eu falei agora há pouco, eu tava eu tô nos pastéis. Então é muita cor, mas são cores leves, são cores tranquilas. E agora eu vou começar a dar um toque de cor chocante nas coisas. E aí hoje eu estava vendo algumas coisas e tal, e aí eu vi que esse meu estilo, essa minha busca para dentro da minha casa, eu sempre falei, gente, o que eu quero na minha casa é alegria. A minha casa é o lugar onde eu passo a maior parte do tempo e onde eu gosto de estar a maior parte do tempo. Não tem outro lugar em que eu queira estar mais do que dentro da minha casa. E eu acho, não sei, eu acho que deve ser terrível uma pessoa morar numa casa que dá angústia para ela voltar para ela. Então que ela pensa assim, eu vou ter que voltar para aquele lugar. Eu acho que a casa é o lugar não só onde eu moro, mas para onde eu volto de tudo na vida, né? Você vai, se eu for viajar, é para essa casa que eu vou voltar. Se eu for trabalhar, é para essa casa que eu vou voltar. E eu penso que deve ser muito horrível você não gostar da sua casa, você não se identificar com a sua casa, você não se sentir bem na sua casa, você não sentir essa felicidade que eu sinto que toda vez que eu venho para casa, que eu estou em casa. Então eu sempre falei que isso para mim é muito o principal, que é eu me sentir feliz na minha casa. Eu quero que minha casa seja um lugar de alegria, um lugar de criatividade, um lugar de inspiração, um lugar onde eu me sinta bem. De vez em quando isso aqui parece uma casa cubana, porque só toca bachata, só salsa, então eu fico assim, às vezes eu penso assim, gente,
Será que eu estou em Puerto Rico? Punta Cana? Às vezes é samba, às vezes é rumba, às vezes é kizomba, sabe? O mundo inteiro está dentro dessa casa. E é o meu mundo que eu estou construindo aqui. Tudo aquilo que eu não posso ter lá fora, eu tenho aqui dentro da minha casa. E eu sei que para a maioria das pessoas é difícil ir entendendo, porque as coisas ainda estão incompletas. Eu mostrei essa janela, né? Essa parede aqui, quem acompanhou esses últimos dias, era uma parede que estava detonada. Aí que eu passei massa, que sei que, preparei, pintei. Aqui foram tintas caseiras. Essas pinturas aqui, toda essa metade dessa parede foi feita com tinta caseira. Aí deixou de ser uma parede feiosa, pelo menos uma parede que começa a não. Sabe quando você olha para uma parede feia? Ai, parede feia. Dá vontade de esconder? Agora eu já não tenho mais vontade de esconder essa parede. Ah, ok, a parede tá mais ou menos, né? Comecei agora com essa janela. Essa janela ainda não tá pronta. Falta até um trem lá que eu ainda não encontrei a peça de fechar. Mas aos poucos a coisa vai chegando. Mas ainda não tá algo completo. E que vocês só vão entender visualmente depois que eu acabar as coisas. Por enquanto, o que vocês vão podendo ver é esse processo bem passos de tartaruga, bem pequeninos, de coisinha por coisinha, que eu vou fazendo aqui. Vou mostrar que tem uma parede aqui do lado. Essa aqui perto da janela, tem até uns buracos ali de prego que eu vou tampar. Já tô com umas ideias de umas coisas que eu vou fazer ali, tá? Mas vocês só vão ver realmente, assim, na prática, nas coisas que eu vou fazendo aqui. E aí, como eu tava falando, a gente precisa, né, dar nome para as coisas, até para buscar referências, né? E aí hoje eu descobri que isso que eu tô fazendo aqui, as cores que eu estou utilizando, a ideia do que eu tô tendo, tem um estilo que tem um nome, que é, eu tava vendo nos Instagrams da França, de francesas, que é o Dopamine Decor. E engraçado, uma coisa foi levando a outra, porque eu estava vendo palavras em francês, que eu adoro, né? É por isso que eu tenho uma torre Eiffel ali, né? E eu tava pensando assim, as palavras que eu mais gosto em francês. Primeiro, vacances, viagem. É uma coisa que, vacances. Queria falar muito, vacances. E outra é incroyable. Incrível, incroyable. Eu amo essa palavra. J'adore. E j'adore é algo que eu ainda possivelmente eu vou escrever por aqui, algures aqui na casa. Eu adoro. E aí nisso chegou no Dopamine Decor. Aí vi algumas referências, é isso mesmo. E sabe quando você encontra o nome para as coisas, é como se você se encontrasse também nas coisas. E aí voltamos para a questão da arte, que não tem a ver apenas com a decoração da minha casa. Muitas das artes, na verdade a maioria, são para decoração dessa casa, mas toda essa crise artística que eu tô tendo é em relação à identidade, a minha identidade artística. Eu andei pensando assim, eu tava ouvindo uma Alcione hoje cedo e pensando, gente, a Alcione, ela tem um estilo que é dela, né? Por mais que a gente tente imitar, é engraçado porque a gente quando vai cantar uma música da Alcione, é muito difícil a gente cantar uma música da Alcione sem, de alguma forma, tentar imitar a Alcione. Os graves dela, sabe? A gente tenta cantar uma música da Alcione diferente da Alcione e a cópia fica ruim, mas fazer algo diferente dela também fica ruim. Com as músicas da Alcione, maravilhosa Alcione. E aí eu estava pensando que a Shakira, maravilhosa,
é uma cantora que, se estiver cantando árabe, se você estiver de olho fechado ouvindo uma cantora cantando árabe, você pensa, ela tem a voz da Shakira, porque tem um estilo que é só dela, porque tem um timbre que é só dela, tem uma coisa que é muito ela. E isso às vezes nem tem a ver tanto só com qualidade. Há profissionais que podem ter uma qualidade muito superior e mesmo assim eles não têm uma coisa muito deles ali que você reconheça de longe. Você vê um texto da Clarice que, pelo menos quem lê Clarice sabe que é Clarice. Ok, às vezes aparece muita coisa na internet aí que as pessoas atribuem a Clarice e que você, só quem leu sabe, não vi nada, posso estar meio equivocada, mas não tá parecendo Clarice não. Ou pelo menos dos livros que eu li, não lembro de ter lido nada disso. Será que me falta alguma coisa? Porque não tá parecendo não. Tem uma coisa muito única. E aí eu acho, o meu dilema, não, tenho certeza que o meu dilema nos últimos tempos é porque primeiro eu fui obrigada a identificar a minha arte, falar o que que eu faço, porque o problema, a questão é que eu trabalho com muitos materiais. Tenho sempre esse foco no reaproveitamento das coisas e tal, tento reaproveitar o máximo possível. Amanhã eu tenho que comprar tecido, né? Por causa da cortina. Mas dentro do possível, o que eu puder estar sempre reaproveitando, eu estou reaproveitando. E então tem uma preocupação ambiental, tem um desejo de produzir a partir da natureza, de transformar a partir da natureza, de ver arte nas pequenas coisas e nas coisas mais simples. Mas eu trabalho, o fato de eu trabalhar com muitos materiais diferentes, de eu não pegar vou me especializar só nesse daqui, isso me faz eu me perder um pouco também no conceito da minha arte, na definição da minha arte. Só que eu não quero falar assim, vou trabalhar só com papel machê, vou trabalhar só com argila. Não, eu gosto dessa diversificação, dessa experimentação. Mas dentro daquilo que eu faço, aí eu vi que na verdade não era uma questão só de conceito, de definição e de identidade, era também de estilo, de buscar essa coisa única, de passar para minha arte essa coisa única. E vem aquela coisa de pensamento de Shakira e de Alcione, do que é único em mim que eu quero colocar na minha arte. Eu raramente assisto canais de artesanato, justamente porque eu não quero receber interferência. Eu quero justamente colocar uma coisa que seja muito minha naquilo que eu faço. Então algumas coisas têm sido quase que um processo de catarse, sabe? Nesses tempos aí. E estamos em Mercúrio retrógrado, né? Que é o momento de refletir. E aí a Vênus também está retrógrada. A Vênus tem a ver com amor, tem a ver com dinheiro, mas também tem a ver com arte, né? Então está sendo esse momento de pensar e repensar a arte. E eu achei que isso ia me paralisar na criação, mas não, tem me feito criar várias coisas. E aí quando eu falo de estilo, está sendo interessante porque estão me vindo ideias dessa coisa de acabamentos. Porque às vezes numa arte plástica, por exemplo, porque uma coisa é uma música, a pessoa não tem nem como fugir daquilo que ela é. A Shakira tem aquela voz desse jeito e vai ser desse jeito. Não é intencional que ela tenha a voz desse jeito, é o jeito dela. Mas na arte, às vezes o que vai definir seu estilo, às vezes é um acabamento. Então tem umas coisas já feitas minhas, aí eu vejo que muitas das minhas coisas são apenas experimentações, laboratório. Tô pegando uma coisa pela primeira vez e o que dá pra fazer com isso? Mas eu tô só experimentando, tô tateando as coisas, ainda não tá um produto final. E agora sim que eu começo a trabalhar para um produto final, para sair dessa fase de estou testando coisas, estou experimentando coisas. E eu acho que era isso que estava precisando vir. Essa consciência de que agora eu preciso evoluir esse trabalho.
Eu estive esse todo o tempo treinando, digamos assim, estudando, pesquisando, tateando. E agora eu entro numa fase de evoluir isso, vamos para uma outra etapa, uma etapa melhor das coisas. E continuo experimentando coisas e vendo alternativas para as coisas, mas agora a gente vai evoluir um pouco. Então eu tenho algumas coisas que já estão feitas aqui, que eu vou começar a dar uma modificada. E nem tô falando da costela de Adão, aquela parede ali não, tá? Tô falando de objetos, de coisas que podem não ser apenas minhas ou da casa. Tô falando de criar, digamos, algumas coisas em linhas que eu quero criar, de coisas que tenham essa minha identidade. Então tem umas coisas ali que eu já sei o que eu quero fazer para ter esse estilo meu. E outra coisa que eu estou fazendo também são os incensários, que lembra da árvore que tem aqui perto de casa, que eu falei que eu peguei os negócios lá da Flamboyant, e que então eu estou fazendo, olha, estou fazendo pinturas. Aí agora eu tô nessa fase de teste, né, de fazer pinturas. Isso eu fiz pra mim. Eu já mostrei o primeiro que eu fiz, né, o protótipo, digamos assim, que tá lá na cozinha. Agora eu estou evoluindo o negócio, porque aqui eu coloco um buraco, coloco outro buraco, coloco uma fita, penduro, o negócio pode ficar balançando assim. Aqui um incenso, pode ser 2, e fica espalhando o cheiro. Tanto ela pode ficar como arte assim, imagina num aparador com o negócio do incenso, só assim ela já fica, né? Como a gente pode pendurar, aí pendura e o negócio fica balançando, né? E eu vou fazer vários, então eu tô começando a trabalhar nisso. Por exemplo, eu fiz esse daqui, esse já não tem, esse já não tem a curva, e esse eu pintei só do lado de dentro, porque esse pode também não ser só incensário, mas ser algo para pendurar na parede e tal também, para enfeitar uma parede. Então agora eu tô começando teste de cor, tô fazendo algumas experiências, e a ideia é fazer experiências até chegar num, entre aspas, produto final, numa peça final. E aí tem sido bem bacana fazer essas experiências, mas eu quero que elas deixem de ser meras experiências e se transformem realmente numa peça original. E é isso, gente. Eu vou editar isso e colocar isso no seu público hoje, apesar de ser quase 8 da noite já. Amanhã eu vou pra Juiz de Fora, eu vou no dentista cedo. Depois do dentista eu vou encontrar com o meu primo, tenho que entregar um negócio pra ele e tal, porque ele vai estar no centro. Ele vai no médico. Aí eu vou encontrar com ele depois que ele sair do médico. Depois que ele estiver saindo do médico, eu vou estar saindo da minha dentista. Aí é o tempo de eu encontrar com ele. Depois eu tenho que encontrar com meus professores, né? Que eu falei que eu voltei a estudar, né? Que eu tenho que pegar só os temas de 2 trabalhos que eu tenho que entregar possivelmente na próxima semana. Os trabalhos que eu tenho que fazer. E aí, por isso que eu vou ter que ficar mais tempo na cidade. Tô com plano de ir no museu, se der, ainda não sei. Porque eu vou ter um intervalo da dentista até a hora que eu tenho que ir lá pra encontrar com os professores, pra sala de aula. Há um bom intervalo, né? E eu vou encontrar com meu primo, mas não sei, meu primo deve só encontrar comigo rapidinho e voltar pro trabalho dele, né? Então, nesse período, talvez pode ser que eu pense em ir para o museu. E este é um plano de amanhã, né? Não sei de fato o que vai acontecer. A vida tá um turbilhão de coisas que acontecem e não acontecem, e que dão sinais disso e daquilo. Coisas que acontecem nessas fases retrógradas aí.
mas tô muito emocionada hoje, muito alegre, muito obcecada por essas coisas, esses desejos artísticos aí, mas as coisas que eu quero fazer, né? Mas também muito confiante, sabe quando você fala assim, cara, vai dar tudo certo, muito com uma autoconfiança bem grande. Bom, é isso, vou ficar por aqui, a gente se encontra no próximo vlog. Tchau, tchau.